forma como Jonathan Edwards valorizava o mundo espiritual não pode ser confundido com um gnosticismo moderno? Boa pergunta. Eu fiquei pensando assim, o que que levou eles a fazer essas perguntas? Que trecho que eles leram? Porque eu sei que tem coisas que vocês não leram e eu li, eu pensei assim, nossa, daria para fazer um link assim. Mas, vamos lá. Até antes de responder a pergunta, o Edwards explica muito. Eu não sei se vocês leram isso, mas ele, quando ele vai falar sobre beleza mesmo, ele fala muito sobre beleza primária e beleza secundária. Beleza primária seria Deus e as coisas divinas, mas principalmente Deus. E beleza secundária seria, por exemplo, a criação, né? As coisas naturais, e até os homens, as relações humanas e tal. Ele vê como uma beleza secundária, né? E ele fala muito dessa questão de sombra, né? De ser uma sombra e tal. Mas vamos lá, o gnosticismo entendia muito que o mundo físico é mal, né? Entende muito que o mundo físico é mal. E aí o Jonathan Edwards é o oposto disso, tá? Ele vê glória secundária, mas vê glória na criação, nas coisas físicas, não é à toa que ele vai fundo, né, na filosofia natural. Na verdade, ele quase chega num panenteísmo, se a gente fosse falar, sabe, sobre isso. Quase chega no panenteísmo. Depois a gente vai até falar sobre isso. Eu achei um artigo defendendo Edwards, né? Até do panenteísmo também, do panteísmo. O mundo físico, para ele, é uma sombra, tá? Realmente tem essa questão meio que é uma sombra, né? Do mundo das ideias, vamos dizer assim. Mas, para ele, é uma sombra deformada por causa do pecado e em grau é muito inferior ao que Deus é. Inclusive, eu trouxe um trechinho, já que minha área é pregação. Eu sei que o Pedro falou para vocês não irem para teologia, mas eu vou trazer. Tem um trecho da pregação do Edwards. Na verdade, meu trabalho é só isso, é mostrando como ele faz muito isso nas pregações. E ele faz um contraste entre a beleza da criação, né? Assim, quase todos os sermões dele ele usa exemplo do mundo físico. Quase todo o sermão, assim, é incrível, parece até poesia. Mas ele fala assim, ó: a beleza das árvores, das plantas e flores com as quais Deus mancha a face da terra é encantadora. A bela estrutura do corpo humano, especialmente em sua perfeição, é surpreendente. A beleza da lua, a beleza das estrelas é maravilhosa. A beleza dos céus mais altos é transcendente. A excelência dos anjos e dos santos é muito gloriosa. Mas tudo é deformidade e escuridão em comparação com as mais brilhantes glórias e belezas do Criador de todas as coisas. Então, ele faz muito isso nas pregações, contraste, né? Então, ele coloca a criação lá em cima, né? Vê beleza no mundo físico. Ele é um amante da criação. Mas diante de Deus tudo se torna escuridão e é deformidade. Inclusive, essa visão de Edwards do mundo físico, como amante da natureza, o pessoal fala que tem muita base para desenvolver uma boa ecologia cristã, né? De tanto que ele gostava disso aí. E um outro ponto que eu acho que dava para a gente frisar também, na questão do gnosticismo, né, dessa gnose, do conhecimento, como que o Edwards entende essa questão do conhecimento, né? Tem uma pregação dele fantástica sobre a questão da razão, de Deus nos criar como seres racionais e que Deus usa a razão. É fantástico, até para a área de vocês aí de filosofia é muito bom. Mas um ponto que ele coloca que é brilhante nele é a diferença que ele faz desse conhecimento nocional ou apenas da razão e tal, com o conhecimento da salvação, que ele vai chamar de um novo sentido. É quase como se ele falasse que quando a gente converte, a gente tem um sexto sentido. É quase isso, né? Ele não usa esse termo, mas fica parecendo bastante. Então, ele tem uma pregação chamada Uma Luz Divina e Sobrenatural, que é um clássico, é uma base dele, que fundamenta muito o pensamento dele, que é exatamente isso. Quando a gente converte, a gente é iluminado pelo Espírito Santo, então a gente tem uma luz que ela é divina e sobrenatural, não é de nós, não é do ser humano esse conhecimento, né? Esse conhecimento que salva não vem de nós, não é do homem natural, não é uma revelação geral, é uma revelação especial, né? Então ele vai usar muito essa questão ele vai usar, depois a gente pode falar sobre isso, o termo sensibilidade, né? Ele fala um novo senso, um novo sentido, envolve a razão, mas não é só a razão, não é só o homem racional, né? E um outro aspecto desse conhecimento do Edwards, que é diferente da gnose do gnosticismo, é que é um conhecimento que é afetivo também. Isso é muito legal no Edwards, a antropologia, né, a psicologia dele, que eu acho que vai dar até uma diferença ali no John Locke, é que ele não ele faz a divisão assim, né, do homem, a mente, o coração,
mas ele unifica tudo no conceito de afeições. Então, afeições para Edwards não é emoções. Às vezes a gente fala, eu tenho afeições por você como se fosse emoção, né? Mas para ele não é emoção, envolve emoção, mas não é só emoção, é o homem como um todo, é tipo o motor do ser humano, né? Afeições envolve razão, envolve o coração, né, as emoções, mas envolve também a volição, a vontade. Então ele unifica o homem. Então esse conhecimento que salva, né? A salvação do homem envolve tudo isso. É algo que é divino, é sobrenatural, não depende de nós. E até é algo que combina com o conceito dele de beleza, porque vários autores falam isso, que beleza, e para Edwards, beleza não é algo que você só observa. A beleza, ela exige uma relação. Você só não olha a beleza, ai que bonito. Não, você olha e você quer estar com ela, você deseja ela. Então envolve a questão muito do prazer e do deleite, que também é outro tema muito forte do Edwards. Então, esse conhecimento não é um conhecimento só racional ou um conhecimento distante. Ele exige relacionamento, né? É um dos pontos da estética do Edwards. É uma estética relacional. Então, acho que aí daria para a gente já bater e defender ele do gnosticismo. Não sei se o Pedro vê mais alguma coisa. Eu acho que não, foi muito completa a sua resposta. Eu tenho duas coisas que eu fiquei lembrando. Uma é um detalhe sobre esse sermão. Esse sermão é muito legal mesmo. Ele é um clássico, né? Assim, de muitos que imagina, né? Que o Edwards pregou na vida dele, né? Pregava mais sermão do que falava oi para as pessoas na rua. Mas esse é um clássico, assim. Até alguns compêndios, né? Assim, trazem um artigo ou outro, assim. E esse sermão, que ele é uma das grandes provas de uma defesa, porque a filosofia do Edwards é uma espécie também de agustinianismo, né, ou de uma recuperação de um agustinianismo, claro, como também o calvinismo tanto na defesa do livre-arbítrio, como uma vontade determinada, mas também nessa ideia da iluminação, a epistemologia como iluminação divina. Há uma recuperação aí do pensamento agustiniano em tudo isso que a Carol falou, que está presente nesse sermão. Fantástico, fantástico. Eu me lembro que eu li isso, a Carol lembrou dele e eu achei isso sensacional. Uma segunda coisa, e até foi o que a Carol começou falando, assim, nossa, eu vi essa pergunta e fiquei pensando, o que eles leram que eles chegaram a essa conclusão? Porque uma das coisas que marca o Edwards é que, apesar de todo o talento, e eu acho que é isso mesmo que a gente fala sobre o Edwards tinha talento para ser um pensador, um filósofo de calibre assim, como outros. Eu sempre gosto de ressaltar isso, assim, ele tá sem condições, assim, que outras pessoas tinham. Ele tá no começo da sua vida na roça, ele tá na fazenda, assim, no começo da sua infância. E no final da sua vida, ele tá no meio, ele tá numa fronteira indígena, numa missão. E são os dois momentos que ele floresce intelectualmente, assim, que ele produz as obras mais técnicas, mais filosóficas dele. Ele está na universidade, ele não está nas bibliotecas, ele não está nos lugares onde a pesquisa filosófica normalmente floresce. Então ele tinha muito talento, ele tinha muita predisposição para isso. Mas apesar disso, apesar dele ter essa formação que é fruto do trabalho do pai dele, com certeza, né, da formação em casa, do pai, da mãe, das irmãs que também lhe deram esse capital familiar, ele tinha uma preferência pessoal pelo ministério. Ele gostava. Quando ele teve oportunidades de pastorear, entre ser pastor e ser tutor em Yale, ele quis ser pastor. Quando ele teve possibilidades de ser pastor em Nova York, ele foi. Então, havia essa preferência. Então, essa distinção que a Carol faz é muito importante, porque o gnosticismo ele é um sistema de pensamento, de religião, de prática no mundo, de orientação na realidade, que não é do Edwards. O Edwards tem uma filosofia toda que não se encaixa nisso. A Carol mostrou em vários âmbitos, assim, na sua filosofia natural, na sua antropologia e assim por diante. Mas o Edwards tinha preferências pessoais, que não faz um gnóstico ele querer dedicar os melhores anos da vida dele no pastorado, por exemplo. Ele querer passar tempo em oração ao invés de estar lendo o Tratado sobre o Entendimento Humano do Locke. Assim, não tem problema. Isso não faz dele um gnóstico. Ou uma espiritualidade gnóstica, como às vezes as pessoas são rápidas demais para acusarem. Uma coisa é, nos escritos dele tem tendências gnósticas, assim, a gente pode defender isso? Não, não podemos.
Agora, ele tem preferências no ministério, ele queria trabalhar com isso. Agora, quando ele foi escrever, quando ele teve a responsabilidade de colocar no papel as suas defesas intelectuais, não foi gnóstico de maneira nenhuma. Então, fazer essa diferença também entre o conteúdo próprio do seu pensamento e suas preferências pessoais é muito salutar, para não defender, era um puritano de espiritualidade gnóstica que não trouxe contribuições intelectuais integrais, verdadeiras. Bobagem, bobagem. O interior do seu pensamento não nos permite fazer esse tipo de afirmação. Eu já vi também algumas acusações assim do Edwards místico, né? Que eu adoraria ter escrito sobre isso, porque eu gosto muito disso. Eu pensei até que a sua pesquisa era sobre isso, assim, sabe? Eu falei, dera. Não, que a Carol não ia pesquisar sobre isso. Doutorado, o doutorado vai ser sobre isso. O negócio é achar orientador, né? Mas porque às vezes o termo místico colocado negativamente, né? Como uma fuga da realidade. Mas num sentido positivo de uma mística, no sentido de encontros beatíficos com Deus, não sei nem se a gente pode usar esse termo. Poxa, o Edwards era mesmo. E assim, é um fato. Como que um cara tão intelectual, né? E esse é o ponto dele, porque ele não separava, né, razão e emoções e, enfim. Então eu já vi também essa acusação contra Edwards. E aí, num artigo, o autor falava assim: se a gente entender místico não como fuga da realidade, mas no sentido de que ele buscou e experimentou esse relacionamento com Deus e tal, mas com a razão, então ele era assim um místico. É outro ponto, assim, né? E é engraçado que esse aspecto do calvinismo experiencial dele tem muita conexão com o tipo de filosofia que ele gostava, que era do Locke e do Berkeley, que muitas vezes as pessoas falam assim, o Edwards era um racionalista. Eu fico vendo isso assim, eu falo, tudo bem. Ele tinha preocupações em, por exemplo, nas construções do seu argumento, mostrar a coerência ou a razoabilidade do seu argumento. Mas isso não faz dele um racionalista. Ele tinha muito mais interesses empiristas, podemos dizer, pelo menos o jovem Edwards, do que propriamente dito um racionalista. Aí eu não sei, aí é uma dúvida. Talvez a Carol tenha até mais a dizer sobre isso do que eu. Mas as experiências que ele cultivou, a busca mística do encontro com Deus, a presença de Deus e os interesses, não de fuga do mundo, mas de estar na presença de Deus, coaduna muito mais com o tipo de calvinismo experiencial que ele tinha em mente. Olha, até adiantando, tem uma pergunta que depois eu vou falar sobre isso, como é que ele pode contribuir para o... A pessoa escreveu pós-modernidade, então eu entendi pós-modernidade mesmo. Mas a primeira pregação do Edwards que a gente tem, que provavelmente foi a pregação, o sermão que ele escreveu para a conclusão lá para tirar a licença dele, né, como pastor, a gente não sabe se foi para tirar a licença ou numa primeira congregação que ele pregou. Mas a gente chama felicidade cristã. É exatamente isso, é a razoabilidade do cristianismo. E ele trabalha com essas categorias racionais, é uma apologética, praticamente, o sermão. E eu lembro que eu li o sermão a primeira vez, eu falei assim, gente, podia pregar hoje em dia para evangelizar o povo LGBT, na boa. Porque ele é muito precursor nessa questão do tempo dele. Ele tá lá na roça, mas ele tá se comunicando, né, com a filosofia da época. Então, talvez ele nem precisava lidar com essas questões. Ele está num lugar onde a maioria é convertida. Mas ele está pregando sobre a razoabilidade do cristianismo, independente de qualquer outra coisa. Categorias totalmente racionais. Só que ele está falando sobre o quê? Olha aí. Felicidade. Prazer, deleite. É felicidade que vocês querem? Aqui tem. É basicamente isso.